Olá pessoal, estamos juntos novamente hoje para mais uma aula de História aqui com o professor Geraldo Júnior e nós vamos começar a falar alguns dos primeiros passos, do estudo da História. Coloquei para vocês essa imagem aí emblemática, que são um símbolo, da força, da construção humana, as pirâmides lá no Vale, de Gizé, fantásticas obras, arquitetônicas construídas pelos egípcios, inclusive é um povo que nós vamos falar em breve aqui nas nossas aulas, mas elas marcam, sim, com certeza, a presença humana e seu poder de criatividade, sua arquitetura, sua criatividade. Mas quando a gente fala de história, tem algumas questões que são muito importantes, como o próprio pensador aí de Rodin nos coloca. Uma delas é como podemos definir a história, qual a relação da história com o tempo, como entender melhor a história e sua relação com as sociedades humanas, como entender a relação entre a história e cada um de nós. Nós vamos começar a nossa aula com algumas imagens interessantes. Eu vou passando as imagens, vou deixar um tempo para vocês poderem ver um pouco, e aí logo em seguida eu passo e depois, na sequência, a gente vai discutir um pouco isso. Você deve ter observado que as imagens retratam pessoas em diferentes situações e momentos. Observando com mais cuidado, poderá perceber que elas viveram e vivem em épocas diferentes. Elas se apresentam de acordo com a época e o momento que vivenciam. As imagens também ilustram situações diversas que envolvem economia, entretenimento, saúde, política e cultura em geral. Como podemos entender melhor essas mudanças e como o estudioso da história consegue analisá-las? Vamos fazer um exercício de interpretação histórica. Você se veste assim? Como nos anos 70? Ou assim? Não? Então é assim? Algo bem mais pós-moderno e tecnológico? Provavelmente você não será um adepto de tais roupas, mas poderá reconhecer facilmente que elas se relacionam a um determinado período histórico. Isso não ocorre apenas com respeito a roupas, mas também influencia em nossas construções, nas religiões, na culinária, na literatura, enfim, em tudo que produzimos em nossa existência como espécie humana, em todas as nossas culturas. O que seria então a história? A história é uma ciência que estuda o comportamento humano dentro do tempo e do espaço. A história estuda as mudanças e as permanências de objetos, acontecimentos ou fatos no tempo. Qual o seu objetivo? Um dos principais objetivos da história é resgatar os aspectos culturais de um determinado povo ou região para o entendimento do processo de desenvolvimento. Entender o passado também é importante para a compreensão do presente. Qual é o papel de um historiador? O historiador desvenda o passado baseado na busca, catalogação e interpretação de fontes e fatos históricos. Você vê ele aí vestido como um detetive, que, de certa forma, utilizando os seus mecanismos de pesquisa, ele vai seguir os vestígios, as marcas, os sinais que cada povo, cada cultura vai deixando ao longo do tempo. Como escrever a história? O historiador ele se utiliza de fontes históricas para escrever. Não podemos esquecer que a história não é absoluta, ela é escrita baseada em indícios históricos e de acordo com a visão do historiador.
Sendo assim, não existe história imparcial. Isso é muito importante a gente entender que a história, ela também, né, ela bebe, né, da experiência, das vivências do historiador. Então, existem várias linhas historiográficas, né? Existem linhas que fazem uma análise um pouco mais econômica da história, outras fazem uma análise um pouco mais social ou cultural. Já existe uma abordagem um pouco mais voltada para a religião. Então, existem várias abordagens dentro da história. Para poder estudar a história, ele vai recorrer a fontes históricas. Uma delas é a iconográfica, né, que marca aí, né, que é representada pelas fotos. Nós temos várias fotos aí, né, para vocês verem, e também várias fontes históricas, desde quadros, livros, novelas, esculturas, quadrinhos, pinturas rupestres. Tipos de fontes históricas. Coloquei uma animação aí para vocês verem, né? O Papai Smurf, personagem de um desenho dos anos 80. As fontes orais são faladas, né? Então, quando você escuta uma pessoa contar, narrar uma história, né? Descrever algo que aconteceu na vida dela, você está escutando uma pessoa, né? E essa fonte é uma fonte oral. Nós temos também fontes históricas que são documentais, né, que são palpáveis, né, escritas, no caso ali uma certidão de nascimento e também um livro, né, no caso Harry Potter. Existem também a cultura material, né, que são construções ou objetos que contam a sua história por existirem ou pela sua importância. Nós vemos ali o Taj Mahal na Índia, a Torre de Pisa na Itália e a escultura de Davi de Michelangelo. A história, logicamente, ela precisa de outras ciências para poder entender melhor essa trajetória humana, né, dentro do tempo e do espaço. E dessa forma ela vai fazer uso, né, ela vai buscar subsídios também na antropologia, que estuda o fator humano e suas relações, na paleontologia, que estuda os fósseis, na heráldica, que é o estudo de brasões e emblemas, na chamada numismática, que é o estudo das moedas e medalhas, na psicologia, que estuda o comportamento humano, na arqueologia, que estuda a cultura material de povos antigos, e na paleografia, que é o estudo das escritas antigas, entre outros.